citar aqui, em particular, um exemplo, né, dos meus pais, que também tinham um envolvimento com a comunidade. E aí eu vou citar um exemplo só, que eu tenho a imagem na minha memória do meu pai batendo na porta da salinha da escola rural do Siriaga, pedindo licença para a professora, porque enquanto membro da diretoria da escola, ele precisava contar e medir os vidros que estavam quebrados, porque ele estava indo para a cidade e ia comprar os vidros e tal, pela diretoria da escola, para consertar, porque o frio estava se aproximando, enfim, né, aquelas coisas do cuidado com o coletivo. E eu estou citando isso porque eu acho que, se a gente for verificar aos diretores do sindicato, nós vamos encontrar, eu não vou dizer em todos para não cometer um equívoco ao generalizar e talvez não ter a confirmação, mas provavelmente na maioria nós vamos encontrar exemplos e testemunhos parecidos, né? E eu estou mencionando isso porque, embora hoje alguns critiquem, aliás, alguns chegam ao extremo de defender a eliminação de ativistas, né, fazer parte da diretoria da seção sindical, por extensão de outras entidades sindicais e similares, possui em certa medida esse mesmo espírito, que é do trabalho voluntário, generoso, de dedicação ao coletivo, em benefício, enfim, da comunidade. Agradeço também aos companheiros da gestão que está concluindo seu mandato, né? O agradecimento é a todos, mas, em particular, gostaria de mencionar um agradecimento ao Edson, porque foi com quem, ao longo desses últimos 2 anos, eu tive a convivência mais constante, mais frequente, enfim, não só nas atividades aqui na gestão do sindicato, mas nas viagens para visitar os nossos 13 campos, né, que quem conhece um pouco ou já fez isso sabe que demanda um bom tempo e uma boa energia, né, para a gente percorrer toda a nossa instituição e manter o contato com os nossos docentes. E agradeço também a todos os diretores e diretoras que tomam posse hoje, né, confirmando o compromisso já assumido ao colocar o nome na chapa, de se colocar à disposição, dedicar parte do seu tempo, em certa medida o próprio tempo que poderiam passar com a família, para trabalhar nesses próximos 2 anos. Por falar nesses 2 anos, né, depois desses agradecimentos, gostaria de fazer alguns comentários, algumas observações sobre esse cenário que nós temos pela frente, pelo qual nós estamos vivendo. E a primeira observação é exatamente sobre uma pergunta que a gente ouviu agora nesses últimos 2, 3 dias. Mas vocês vão fazer a posse no dia da greve? A Assembleia da categoria decidiu paralisar e vocês vão fazer a Assembleia no mesmo dia. Bom, a gente poderia dar uma resposta de ordem mais formal, burocrática, né? A gente tem regimento da própria seção sindical, regulamento eleitoral e etc. Enfim, uma série de prazos, de ações que fez com que a posse não podia ser antes, né? Não pôde ocorrer antes de hoje. E também não pode ficar para depois, porque já foi dito aqui que o mandato termina hoje, né? Mas, por outro lado, acho que tomar posse de uma diretoria de seção sindical num dia como hoje, de greve nacional da educação, e esta manifestação de hoje, me arrisco a dizer que ela foi, está sendo e será um marco histórico na luta pela defesa da educação neste país. E, em particular, da defesa da educação pública. E nós, da diretoria, mas também docentes, tanto ativos quanto aposentados, hoje de manhã estivemos
nas ruas e nas praças participando desta manifestação, tanto aqui em Curitiba quanto em outros campos, em outras cidades. Manifestação esta que, pela notícia que eu vi recente, agradeço ao Altenir por mencionar, trazer a informação até mim. A estimativa é que em Brasília são mais de 50 mil pessoas participando das manifestações, em Fortaleza mais de 100 mil, em Belo Horizonte mais de 250 mil, só para citar algumas poucas. Portanto, embora pareça contraditório tomar posse no dia de greve nacional da educação, eu acho muito significativo e muito simbólico, né? Uma coincidência de extrema relevância em certa medida. Porque qual é a função de uma seção sindical de uma universidade pública? Defender os direitos e as condições de trabalho da categoria, entre outras coisas, né? Mas estas como principais. E, neste momento, defender os direitos e as condições de trabalho da categoria passa por defender o próprio locus do trabalho. Portanto, defender a própria instituição onde trabalhamos. Defender a universidade pública. Defender a educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Mas, se precisamos defender, é porque está sendo atacada. E por que está sendo atacada? E aí eu recorro com algumas alterações, mas algumas ideias que colocamos no próprio manifesto no início da semana passada da chapa, que nós vivemos um cenário de crise internacional do capital, né? E que tem como uma das estratégias para tentar sobreviver à crise, recompor as suas taxas de lucro, enfim, o seu processo de acumulação de capital, e que nesse processo tem aumentado a desigualdade social, tem aumentado o desemprego, enfim, quem mais tem perdido é a própria classe trabalhadora, que tem sido vítima de reformas previdenciárias, trabalhistas e uma série de outras. E o exemplo mais evidente é a questão da reforma da Previdência, que novamente ataca os trabalhadores, o próprio contingenciamento de recursos para as universidades foi colocado claramente como uma chantagem também para aprovar a reforma da Previdência, enquanto não se cobra a dívida dos grandes devedores da Previdência e outras situações que ajudam a reforçar esse aumento da desigualdade social e da concentração de riqueza. E nesse cenário, os servidores públicos, e em particular os professores das universidades públicas, têm sido também atacados, né, desqualificados e etc. e tal. E no nosso caso de docentes, o ataque, além de dizer que somos, hoje não é tanto marajás, né, Chifre, mas é privilegiados, outros termos que são utilizados, além desses ataques, o ataque é o próprio exercício da profissão, né, da liberdade acadêmica, intelectual, e com diversos discursos negativos e de desvalorização da profissão. Então, este ataque aos docentes na verdade, parte do ataque maior, que é o ataque à educação, em particular à educação pública superior gratuita. E daí por que a desqualificação da universidade pública? Por que precarizar, sucatear, enfim, todas essas formas de ataques que estamos sofrendo, desde as opiniões mais absurdas, que somos doutrinadores ideológicos, marxismo cultural, ideologia de gênero, que gasta muito recurso, que não tem retorno para a sociedade, e tantos outros blá blá blás, barbudos que tem por aí,
em certa medida, é parte de uma estratégia maior, que é exatamente desacreditar a educação pública para mudar o seu estatuto, ou seja, para deixá-la de ser pública, deixar de ser um direito do cidadão, do brasileiro, da brasileira, porque isso é imprescindível para alcançar o objetivo maior, que é intensificar a mercantilização da educação. E essa mercantilização da educação se insere nesse contexto desse rearranjo, né, do capital. E eu diria que tem pelo menos duas grandes dimensões. A primeira, que é a mais óbvia, ao tratar a educação como mercadoria, vendê-la, portanto, obter lucro e acumular mais capital. Mas eu acho que há uma outra, na perspectiva de retirar o estatuto de pública, portanto, de estar a serviço do público, de ter a função de produzir, por exemplo, ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento que sirva à sociedade, às pessoas, que promovam o bem-estar social, o desenvolvimento cultural, artístico, enfim, todas as situações que possibilitem às pessoas um bem-estar, uma qualidade de vida, um bem-viver, etc. Ao contrário, se quer fazer da educação, além de uma mercadoria para ser comprada e vendida, um instrumento destinado exclusivamente para gerar mais mercadoria, para gerar mais lucro, para atender os interesses de grandes grupos econômicos e não o interesse da sociedade. Ou seja, essa mercantilização, ela cumpre esse duplo papel, né? Acumular dinheiro com ela, tratando-a como uma mercadoria, mas também subordiná-la a todo o interesse da lógica do grande capital. É por isso, no meu entender, que ela está sendo atacada, para desacreditá-la, para consumar esse objetivo da mercantilização. E desacreditá-la passa por desrespeitar, desvalorizar e desacreditar os profissionais que atuam na educação. Como já evidenciou no início da década de 90, no auge do neoliberalismo, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o desprezo por uma função se traduz primeiro na remuneração mais ou menos irrisória que lhe é atribuída. Hoje, sem dúvida, plagiando Bourdieu, poderíamos dizer: o desprezo pela educação pública passa, por exemplo, por ações como o projeto Escola Sem Partido, pelos cortes orçamentários da educação e outras ações que demonstram essa ação. Né? E esse conjunto de situações também nos lembra, e em certa medida reforça, a afirmação profética do Darcy Ribeiro, que a crise da educação no Brasil é um projeto, né? Um projeto das elites dominantes. Então, esse contexto todo que nós estamos requer resistência e luta. Resistência e luta na defesa intransigente da educação pública, laica, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, enfim, tudo isso que nós historicamente lutamos. Na defesa intransigente dos direitos da categoria, das condições de trabalho, de recursos para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão, pela defesa de plano de carreira, de remuneração justa, de aposentadoria digna. E as batalhas emergenciais nesta resistência e luta passam por barrar a contra-reforma da Previdência, pela defesa intransigente da autonomia do exercício da docência com liberdade de ensinar e pensar, pela defesa de recursos para as universidades públicas, pela manutenção do ensino, pesquisa e extensão de qualidade, pela defesa do desenvolvimento científico e tecnológico que atenda efetivamente os interesses das brasileiras e dos brasileiros, no caso do Brasil, gerando trabalho, gerando renda, saúde,
políticas públicas, desenvolvimento, enfim, qualidade de vida, que beneficiem especialmente a população, né? Especialmente aqueles que precisam de mais oportunidades e de inclusão social. Ela precisa ser coletiva, ela requer unidade nossa enquanto docentes, mas requer também unidade com as outras categorias, com os técnicos administrativos, com os docentes, os discentes, e com toda a sociedade, né? Para que a gente possa assegurar essas questões que são cruciais. Se por um lado requer essa unidade, essa luta, mas ela também requer que para fazer isso a gente tenha solidariedade, generosidade, afetividade, como tem sido discutido em algumas instâncias do nosso Sindicato Nacional, do ANDES, precisamos cuidar uns dos outros. Cuidar para que ninguém sofra ataques, para que ninguém seja injustiçado, para que ninguém se sinta sozinho. Cuidar também para que ninguém se sobrecarregue de tarefas e atividades que prejudicam a saúde e o bem-estar. Precisamos ser generosos e solidários uns com os outros e para com os outros. Por isso precisamos fortalecer não só a luta sindical, mas as nossas relações pessoais, humanas, sociais, nos reunirmos para conversar, para comer, para beber, para confraternizar, enfim, porque nós precisamos lutar para defender nossos direitos, as nossas condições de trabalho, para manter a educação pública, mas nós precisamos lutar para viver. Também precisamos viver para poder lutar. É com este espírito e compromisso que esta diretoria, que é colegiada, que trabalha de forma coletiva, assume a gestão da seção sindical dos docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, símbolo TFPR, para o biênio 2019-2021. A realidade que está posta, como já foi dito, requer que estejamos unidos na resistência e na luta em defesa da universidade pública. Porque mais do que nunca, defender a universidade pública é defender o futuro do Brasil.